é Heitor, eu tenho 14 anos. E o meu nome é Raul e eu tenho 12 anos. Bom, a minha chegada aqui na igreja, a minha experiência, foi como outras igrejas que a gente já tinha frequentado antes. Eu achei que seria mais uma experiência comum. Eu fui bem recebido, bem acolhido, só que nos cultos que tinha aqui na igreja, eu não conseguia captar muitas informações porque eu ainda era muito leigo no tema e eu não sabia muito raciocinar e distinguir cada coisa da Bíblia. No primeiro dia de culto, quando a gente chegou aqui, a gente sentou no banco e o Silvio já veio falar com a gente. Ele veio falar, vocês são da Adventista, fez algumas perguntinhas. Então me senti confortável e gostei daqui. Aqui eu sabia que era o lugar que eu devia ficar. Quando o pastor Jário nos fez esse convite de a gente tomar estudo bíblico, eu achei legal, né, para eu poder entender um pouco mais do assunto. E por a conversa ser ali pessoal, um pouco mais informal, de pessoa para pessoa ali, dava para entender um pouco melhor. A gente começou do começo ali em Gênesis, sobre a Bíblia, e eu fui captando mais informações. Com o tempo eu fui me aprofundando mais na Bíblia. Eu encarei bem esse estudo, eu gostei de começar a estudar a Bíblia, e com esses estudos do pastor Jário eu fui me aproximando de Deus. Quando o pastor Jário me dava os estudos, eu sempre chegava na escola e falava para minha professora. E era sempre numa quarta-feira que eu falava para minha professora, porque os estudos eram uma terça. E eu gostava muito, eu compartilhava com meus colegas, falava com os meus amigos do meu condomínio, da escola. Eu gostava muito de falar sobre Jesus para as pessoas. Uma dificuldade que eu tive foi sobre ler a Bíblia. Mas aí eu descobri que dá para ouvir, que tem alguns apps de Bíblia que dá para ouvir. Aí eu comecei a fazer meu devocional e ouvindo. E eu tive uma dificuldade justamente oposta do meu irmão, porque enquanto ele já chegou para a escola evangelizando, né, eu tive um pouco mais de dificuldade em falar para as pessoas dessa minha nova mudança, de que eu estava escolhendo seguir a Cristo e de que eu renunciaria a muitos tipos de atitude que eu tinha antes que não eram aprovadas por ele. Na minha escola, quando os meus amigos perceberam que eu tinha me tornado um adventista, que eu estava mudando de vida, eles deixaram de falar sobre alguns assuntos perto de mim e também, sempre quando eles precisavam de alguma coisa ou queriam esclarecer uma dúvida da Bíblia, eles me procuravam. Para mim, o comportamento que eu tive com meus colegas eles não mudaram. Antes eu não falava que eu ia para a igreja, mas aí quando eu vim para a igreja adventista, eu falei para eles e a maioria dos meus colegas da classe eles iam à igreja. Só que meus amigos estranharam um pouco porque são pessoas que vão para a igreja por obrigação, assim. Mas aí quando eu comecei a falar de Jesus para eles estranharam porque eles acharam que eu ia ser uma pessoa que ia na igreja por obrigação, assim. A maioria das pessoas, quando eu dava o testemunho para a professora, quando eu terminava as pessoas batiam palma, então eu achava isso bem legal. Por isso que eu continuei, porque se as pessoas não gostassem, eu continuaria, só que eu daria o testemunho para a pessoa que gostasse, não para a sala toda. Porque se tem pessoas que não gostam, eu não queria incomodar essas pessoas. Só que como ninguém sentia incômodo, eu continuava falando para a sala inteira. Depois que eu me batizei, meus amigos, eles acharam muito legal, eles curtiram muito. E eles começaram a perguntar sobre Jesus para mim, igual meu irmão falou, eles começaram a tirar dúvidas da Bíblia comigo. Meus amigos sempre faziam essas perguntas ou desabafavam comigo. E eu falava sobre Deus para os meus amigos que desabafavam. Porque eu sempre tive muitos amigos e eles tinham problemas também. E eles sempre pediam para mim um conselho. Aí eu dava o conselho com Jesus no meio. Depois que eu me batizei,
as pessoas elas perceberam a mudança, né? E eu continuei seguindo o que eu tinha aprendido na Bíblia, eu continuei seguindo o exemplo de Jesus. E de início vem aquela responsabilidade. Agora eu sou batizado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu fui tentando fazer mais, eu fui evangelizando as pessoas, elas foram conhecendo um pouco mais de Cristo através de mim, e eu também tentava transmitir para elas o que Deus tinha me ensinado através do exemplo. Quando chegou o dia do batismo, eu e meu irmão já estávamos ansiosos para esse dia, né? Os nossos familiares estavam aqui, a igreja foi num domingo de noite e foi uma bênção, foi muito bonito. Eu, meu irmão e minha mãe não conseguimos conter as lágrimas, nós choramos bastante e foi um momento de muita alegria. E uma música que me marcou nesse dia foi o Happy Day. Essa música eu gostei muito por causa do ritmo e da alegria que ela transmite.